Quero dizer que apreciei muito mesmo esta excelente arrumação que foi feita desde a época, vamos lá, de 70 e antes, até aos nossos dias da comunicação geral, da comunicação social. A gente, quando diz a palavra censura, nós, os jornalistas, pensamos no lápis azul, pensamos no censor que não deixa falar, pensamos nos cortes que existem. Mas eu gostava de lembrar que existem coisas mais e mais graves que isso. Era o silêncio que havia, quer nas redações, quer nas rádios, quer nas televisões. Houve tempos onde não havia um debate com esse nome, nem na rádio, nem na televisão, nem nos jornais. Era a reprodução do Master Voice, da voz oficial. Os noticiários da Renascença, sou testemunho, eram feitos com recortes do Diário Popular. Nenhuma agência lá entrava. E nós esquecemos que isto, de facto, era um silenciamento que era quase consensual. É assim, eles mandam, a gente obedece, a gente não fala e a gente não ouve. Portanto, não era tanto da criatividade que era cortada, era daquela que não chegava a existir. Portanto, era só uma pequena referência a esta primeira fase que às vezes não é muito explicitada. A segunda, dos anos 70, foi a da Revolução e do desgoverno, que eu também considero um pouco natural em qualquer revolução. A nossa revolução tem sido elogiada em muitas matérias por ser dos escravos, por ser pacífica, mas sabemos que nem tudo foi pacífico. Houve forças que se cruzaram, que se meteram também na comunicação, que tentaram dominá-la. Enfim, cada um procurou apanhar o megafone que tinha mais à mão para dizer com mais veemência aquilo que queria dizer. Isso também nós vivemos, isso também se foi esvaindo, isso também se foi regulando e penso que a liberdade serena e tranquilamente voltou. Nos anos 80 temos outro fenómeno, que também aqui foi referido, e 90, mas já 80, das privatizações dos média. Estou lembrado das rádios. O Dom António Ribeiro, o Cardeal Ribeiro, um dia telefonou-me a dizer se eu não podia ir a Milão para saber como estava em Itália a privatização das rádios. E quando lá cheguei, tinha sido a RAI, portanto também tinha sido destornada da sua universidade, e havia 2.000 estações de rádio já a funcionar e 800 de televisão, nos anos 80. E depois lembrei-me do que tinha estudado em comunicação social e dizia isto é bom, porque afinal não é só a voz que vem do centro para o povo, é a comunidade que se comunica entre si, através da pequena rádio, através da pequena televisão, através do pequeno jornal. Portanto, desmultiplicar não é diminuir, é apelar a uma maior participação. Também foram lirismos que depois, o tempo, os grandes, os chamados glutões, foram a pouco e pouco apanhando os pequenos, de tal maneira que quase se voltou a um estado primitivo no sentido da monopolização. Em Portugal, quanto à televisão, não sei se se lembram, era proibido na Constituição privatizar a televisão. Portanto, teve que se alterar a Constituição para que pudessem existir as televisões privadas. Obviamente que isso também tem as suas convulsões, tem problemas muito graves. Para mim tem uma coisa interessante e desinteressante, que é a ruptura total de todos os convencionalismos que havia do que era a televisão. Isto deve-se à SIC. A SIC apanha uma altura onde não olha a regras, não sei se bem se mal, mas assim o faz, diz há uma RTP que está estratificada, vamos cortar com tudo. E, portanto, a sua regra era a transgressão. E isso também alterou a sociedade portuguesa, a meu ver. Quando se dá uma evolução ética, moral, social muito grande na Europa, isto está metido nessa corrente e nós talvez nem nos fomos apercebendo, mas isso foi acontecendo. Depois, a outra fase, que foi o Dr. Marcos Mendes, quando começa a blogolização, vamos dizer assim, da informação. Quando a internet se intromete e ela própria, ela faz informação, recebe informação, multiplica a informação, é pública, é clandestina, trata as pessoas
como se estivessem em privado, estando em público, traz fotografias, traz cenas, traz escândalos, traz propostas, denuncia situações, quem cai ali nunca mais se safa, só, digamos, os insignificantes mediáticos é que não estão sujeitos a ser tratados dessa forma. Os jornais também, os tabloides, que nós chamamos e chamamos, também ganharam um espaço, penso que foi naquela corrida dos cães à comida, porque todos queriam apanhar um bocadinho e, portanto, era preciso, e sem regra nenhuma, apanhar algum público que pudesse, digamos, cortar a sangria que estava a constituir a perda das tiragens, a subida dos audiovisuais, das televisões, das rádios. Depois há um outro fenómeno que são as televisões temáticas também, que criam uma nova explosão. Mas aqui eu gostava de dizer uma coisa que tem a ver com este tema, a liberdade, a responsabilidade e a regulação. Que é, nós hoje falamos muito mal dos nossos média, mas nunca tivemos como hoje. Tenho aqui um ilustre comentador que está na estação onde eu também trabalho, nunca tivemos hoje tanto debate, tanta análise, tanta presença de gente séria que vai acompanhando a sociedade. Eu estou a falar, sobretudo, dos canais temáticos de informação no cabo. E, efetivamente, isso é uma realidade positiva no nosso país. Qualquer pessoa hoje, em qualquer recanto de Portugal, pode perceber, não só saber, a muita informação que existe, e é muita, e é excessiva, e é atropelante, e autofágica quase, mas que depois pode ser tomada pelos comentadores, pode ser analisada. Há tempo para tudo. As pessoas sentam-se à mesa, têm o seu tempo para fazer o seu comentário, ser contraditado, ter quem ofereça o outro ângulo. Isto é que, me parece, faz um povo amadurecido. E na maior parte dos debates tem-se visto, às vezes, abrem-se os microfones, tanto na rádio como na televisão, e deixe-se os 5 a falar ao mesmo tempo. Isso parece ser apenas ruído, mas não é. É o resultado da pequena conversa na família, onde também não há, digamos, um tempo de antena isolado para cada um, mas todos os membros intervêm. Não quero, como direi, pintar tudo de positivo, mas temos de perceber que há muitos aspectos na nossa comunicação social de hoje. Em jornais, por exemplo, já falei hoje com o Oliveira e Silva, como o I, um jornal que aparece com uma originalidade, com uma personalidade, com uma linha, com um design que foi considerado o melhor do mundo. Do mundo, hein? Não foi de Portugal, não foi da Europa, foi do mundo. Depois há outros jornais que se vão juntando em algumas coisas. Penso que há gente profundamente honesta que quer trabalhar, limitada a muitas coisas, desde o estagiário que entra, que não pode ir fazer a reportagem que quer, porque o editor disse que era para ali, o editor disse que era para ali, mas depois o diretor diz que é para acolá, o diretor depois manda para ali, mas depois vem o administrador diz que não é bem para ali, é mais acima, o administrador manda, mas depois vem a Assembleia dos Acionistas e diz afinal não é para aí. E se formos para o público, meus caros, para o público, tenham cuidado. O que se passa em termos económicos passa-se em termos políticos. Quem é que nomeia as administrações? Não são as administrações que nomeiam os diretores? Não são os diretores que nomeiam os editores? Não são os editores que escolhem os chefes? Não são os chefes que escolhem as secções? Se é política, se é sociedade, se é desporto, se é economia, se é o que for. Ou seja, isto não está tão puro em todo o sítio, de tal forma que a mácula esteja apenas no económico e a virtude no público. Por isso, às vezes, eu penso que, mesmo em relação às discussões que estão aí a chegar, e são muitas e complexas, sobre a privatização das televisões, tem que se ver esse todo e não apenas estar apaixonado por um ou outro aspecto, porque as questões são assaz complexas. Isto para dizer que nos foi dado viver um tempo muito complicado, mas muito bonito, que para já economicamente estamos todos sem saber como vamos sair de tudo isto. Também nos média não sabemos, amanhã começará uma redação, não sabemos quem vão ser os novos patrões, se aqui, se no outro lado do mundo, se reais, se virtuais, como não sabemos também quem são os autores da proeza, da evolução económica que a gente está a assistir. Dá a impressão que é uma série de anonimatos. E, todavia, se me desse licença, João, eu lia um pequeno texto que tem a ver com isto. Tens tempo.
que tem a ver com isto e que tem a ver com um processo mais alargado que o nosso próprio país, mas também com a reflexão quer do Dr. Marcos Mendes, quer do Dr. Oliveira e Silva. Eu começo com um facto, um filme menos que medíocre, feito na América, por um realizador com cadastro, pretendendo dar uma versão da vida de Maomé, blasfemo, segundo muitos muçulmanos. Os atores do filme nem souberam do argumento, nem que personagens estavam a representar. Colocado ainda que parcialmente no YouTube, tornou-se ele próprio, esse filme, uma bomba. Desta vez foram as embaixadas que tremeram e arderam e ainda não se sabe como acaba a história. Este filme supõe um outro, a intocabilidade de Maomé. Acaba por atingir países que têm por Constituição o Corão. A arma de defesa e vingança é o terror. Para o Ocidente, toda a reação violenta nos países árabes é resultado de um fundamentalismo cego e uma ameaça à liberdade de expressão. Para eles, não. É a defesa do seu sagrado. Por detrás deste todo há uma sacralidade. A figura em causa, Maomé. Para nós, a liberdade, bem supremo. E parece, daqui não podemos sair. É óbvio que, mesmo estando em total desacordo com ataques a qualquer crença, a liberdade de expressão é um valor a preservar a todo custo, até porque sabemos o que nos custou a liberdade. Mas temos de compreender que o que para nós é óbvio muda noutras culturas e noutras crenças. Eu vou parecer um reacionário, mas concedam-me este breve tempo de antena. Os nossos pais diziam, com Deus não se brinca. Mas para muitos o humor e o escárnio não têm fronteiras. Será? Neste todo não está em jogo apenas a cultura e a religião. Esconde-se uma ideologia, uma concepção de religião, um jogo de interesses onde a notícia ou a ficção têm reflexos na bolsa, nos parceiros políticos, nos mercados que se escondem atrás das grandes decisões económicas. Estamos num ponto e num momento crítico e não sabemos bem de quem socorrer-nos. Muitas vezes o humor é o recurso pouco ou nada subtil para corroer um certo número de valores, de convicções sociais e até religiosas. Ouço e vejo humores na rádio e na televisão que parecem simples pretextos para ofender o essencial da minha fé e da minha família de crentes. E parece-me que a capa da liberdade vai cobrindo subterfúgios de sociedades secretas que manejam cordelinhos às escondidas. Não há regras, não há regulamentação para isso. As leis, como que se sentem perdidas ou desvirtuadas nas rajadas de informação e desinformação que nos envolve. A sobrevalorização do entretenimento permite a ruptura de muitas referências, mesmo com ofensas graves à dignidade das pessoas. Silêncios e silenciamentos. Quem nos defende? Com megafones, microfones, câmaras de vigilância em cada esquina. Quem escapa ao ruído das primeiras páginas ou notícias? Como se não tratasse de pessoas. Apenas dizia os mediaticamente insignificantes. Todos os outros que se cuidem, porque não há espaços ocultos à face da terra. É este um dossiê dos média alargados, Facebooks e a restante família. E, todavia, é a nossa riqueza. O humor como ponto de fuga. Uma coisa é a barreira da dignidade, outra a da repressão. O medo. O medo do terror, da bomba. Mas o medo dos jornalistas, quem manda na informação, o povo que alimenta pela audiência, os jornalistas que obedecem ao chefe, o chefe que obedece ao diretor, o diretor que obedece ao administrador, o administrador que obedece à Assembleia de Acionistas, estes não sabem quem manda, ou o político que nomeia administrações que fazem a viagem ao contrário e defendem o serviço público pelas mesmas razões que os outros defendem o privado. Por vezes dá a impressão que o medo manda mais que a dignidade. E chegamos à mesma questão da economia. A ética como ponto essencial de referência. E aqui a ética como pertença e responsabilidade de todos. Jornalista, editor, diretor e por aí acima. A cadeia da notícia, jornal, rádio, televisão, saiu às 7 da manhã
na rádio, tem que dar às 8 da noite na televisão. E assim sucessivamente. E depois os temas, o tribunal, a judiciária, o apartamento arrombado, o crime como espetáculo. E depois, onde está a formação da consciência das pessoas, dos ouvintes, dos leitores, dos espectadores? A educação para a esperança. A má língua como discurso predileto. Os média prolongamento da comunidade. O altifalante da aldeia, a aldeia global como formato da pequena aldeia. Estamos num problema moral, familiar, social, económico, de respeito pelos outros, de silêncios necessários para a pacificação da convivência humana. Por isso, os cristãos sabem fazer silêncio, que não é hipócrita. Sabem tolerar, porque respeitam a diferença. Sabem discordar sem anátemas. Sabem viver a sua fé sem ser um pacote de dogmas. Não peçam aos jornalistas o que pertence aos evangelizadores. Não peçam aos média o que pertence à vivência e convivência em comunidade. Não peçam à repressão o que se resolve pelo respeito por todos os credos ou descrenças. Os média, pode ser uma teimosia minha, são a imagem do que nós somos. Não vamos pedir que retoquem artificialmente o rosto da nossa sociedade. O caminho é outro. Pelo nosso coração transformado, poderemos oferecer em cada dia uma boa notícia, ou, se preferirem, a boa nova do Evangelho. Utopia, essa palavra não existe no cristianismo. Existe, sim, uma esperança viva que nós vamos construindo e alimentando. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela reflexão que nos proporcionou.